coisa que de facto tenho pensado muito. Brasil não. Brasil não. Mas o Brasil tem uma cultura tão fixe. É pena de estar no estado que está. O Brasil é pra passear. Ó, residência fiscal é pepino. Né? Claro. Mas é isso que eu ia dizer. Pra cada 5 pessoas que existem no mundo, 4 vivem em um lugar. Ok. Que você deu dinheiro ao juiz, ele decide o que você quiser. Ou tem processo que dura 10 ou 20 anos. Claro. É isso que o Estado vai oferecer a gente? Não. Até porque antigamente os antigos resolviam entre si. Eu ainda me lembro de haver problemas com os terrenos, chamavam os velhotes todos para vir. O padre tem alguma autoridade sobre os caras? Para confirmar. O padre, os caras que... Exatamente. É verdade. Na Constituição, a Constituição do Brasil veio antes de Portugal, a primeira Constituição. Constituição de 26 de 1826, foi copiada da nossa, de 1824. E nessa Constituição tinha um princípio bíblico que está no livro de Samuel, que foi a época que Israel não era governado por reis, mas sim juízes e a lei de Deus. A lei de Deus tem um princípio, que é o princípio da subsidiariedade, beleza? Se você tiver um filho e você ficar dando de comida na boca dele até os 15 anos, ele nunca vai aprender a botar a comida na boca, não é isso? Se você ficar botando a fraldinha no seu filho até 12 anos, ele nunca vai aprender a sentar na privada. Você só deve fazer para uma pessoa o que ela não pode fazer pela mesma. Isso é claro ou não? Ok. Uma família só deve pedir ajuda a uma comunidade se ela mesma não puder resolver um problema, não é isso? Okay. A comunidade só deve procurar o conselho, né? Sei lá como é que você chama o município aqui. A freguesia. A freguesia, se ela não puder resolver a situação, não é isso? A freguesia só deveria procurar o Estado central se ele não pudesse resolver o problema. Agora é o contrário. Okay. Você gritar com sua mulher é um problema judiciário do governo central, não é isso? Ok, certo. Oh, me perdoe. Força. Essa parte aí você pode cortar, não é isso? Não, deixa ficar. Fica tudo natural. Mas é verdade. Sim. Não, é completamente verdade. Por exemplo, eu muitas vezes falo aqui com os meus amigos que vimos aqui fazer uma coisa chamada mesa de pensamento. Nós tiramos aqui temas à sorte e discutimos sobre isso. E, por exemplo, eu sou a favor, ou eu acharia que era mais correto, a regionalização das coisas. Ou seja, nós não temos um órgão central, temos os municípios. Nós contribuímos para os nossos municípios, para as nossas comunidades. Oh, Rita, se puderes pôr um bocadinho de água aqui, por favor. Muito grato. Porquê? Porque nós assim conseguimos cobrar mais, conseguimos ter mais exigência, conseguimos sentir também os efeitos desta... Porque imagina, tu estás a contribuir aqui para o Estado Central, mas o Estado Central não sabe nada sobre ti. O que é que o Estado sabe sobre o espinho? Não, qual é a educação que pior do que saber qual o interesse dele. Ok. O interesse do governante é que seu filho seja rico, independente, inteligente, ou pobre, independente, burro. Ele quer o quê? Mas imagina esta questão. Até para os próprios professores que dão aulas... Quero o original. Até para os próprios cafés, para os próprios professores que dão aulas, para eles é muito, eu acho que é muito desmotivador, porque é o Estado que vai dizer o que é que tu vais dar de matéria, não é? E não são eles que acordam dentro dos seus próprios agrupamentos. Os agrupamentos é o conjunto das escolas do município, não é? Eles não têm autonomia nenhuma, são obrigados, olha, está aqui o texto, agora é isto que tu vais dizer aos teus alunos e siga. Eu acho isso muito desprestigiante, muito desmotivador, entendes? Pois é. Na hora que a educação fosse privada, inclusive, se o Estado quisesse garantir a educação, bastava ele fazer vouchers. Okay. Dá um voucher. Tem até um... Dar um contributo para... Não, dá um vale. Ó, sim. Você tem um vale aqui, tem um cheque. Cada português vai ter um cheque do mesmo valor para comprar o serviço de saúde que ele quiser, o seguro-saúde, e comprar o serviço de educação que ele quiser até 18 anos, não é isso? Ok. Ou não? Sim. Pois é. Desregulamentar significa aumentar a eficiência e reduzir o preço. Ok. Enquanto tiver político indo na televisão dizendo que a solução é mais Estado e tabelar preço e políticas satânicas, esse país não é um ambiente de investimento, não vai entrar dinheiro aqui. Só tem 3 coisas que aumentam a riqueza de um país. Existe aumento tecnológico, que aumenta a produtividade. Existe aumento de investimento. Mais dinheiro gera mais dinheiro, não é isso? Verdade. E existe mais gente, não é isso? Trabalho. Agora tem que ver a qualidade dessas pessoas, não é isso? O capital humano. Completamente. Não é isso? Portugal está atraindo ou repelindo as melhores pessoas desse país, as mais talentosas. Infelizmente. Portugal está atraindo ou repelindo recursos, dinheiro desse país. Pelo amor de Deus, né? Claro. Agora, Svetsky estava aqui ontem. Tipo, tem bitcoiners de milhares de bitcoins que estão mantendo casa aqui, mesmo se residir aqui, por causa da política de vender bitcoin sem imposto depois de um ano. Exato. Proíba. Tribute o bitcoin pra você ver quantas as pessoas vão vender essas casas e cair fora daqui e parar de gastar aqui. Vai embora. Vai tudo Pois embora. é. Eu fui numa quinta, bicho, de dezenas de... Você já viu aquele forte de São Felipe ali na beira do mar? Como chama a cidade? Setúbal. Ah, ok. O cara tá acima do forte. Pois é, começa a tributar o Bitcoin pra ver se essa galera não sai daqui, né? Claro, Okay? exatamente. Não foi a Dinamarca ou a Finlândia que teve um problema desses, começaram a tributar demasiado os mais ricos e eles abandonaram. Isso é um grande problema. Isso de facto não faz qualquer tipo de sentido. Apesar de que, lá está,
as pessoas são tantos anos a viver num regime socialista que... Não, o problema não é... Eu acho que não é cultural. O problema é de interesses. Me diga as motivações que eu te digo os resultados, beleza? Ok. Qual é a motivação de alguém que não contribui merda nenhuma e vota? Mamar mais. Você concorda comigo? Se a maioria de quem vota... Ou que nem vai votar, não é? Que entrega a responsabilidade aos outros. Não, No Brasil é obrigatório votar, não é? É obrigatório, mas se você paga uma multa de cêntimos e não tem problema nenhum. Ok. Foi uma maneira de arrecadar dinheiro, vês? Como? É uma maneira de arrecadar dinheiro. Ah, micharia. Aí não compensa. Mas achas que o voto devia ser obrigatório? Eu acho que o voto deveria ser um privilégio. Concordo. Quem recebe um centavo do Estado, seja servidor público, aposentado, qualquer pessoa que recebe qualquer coisa do Estado não deveria votar. Nós permitimos que juízes votem em causas que eles são partes? Nós permitimos que juízes votem em causas que eles são partes? Isso é impedimento há milhares de anos, não é isso? Um servidor público já exerce poder demais, bicho. Okay. Um policial, um juiz votar, isso é um absurdo, pô. Ele é empregado, ele vive do dinheiro do governo dos outros. Quem vive do dinheiro dos outros tem autoridade de mandar pra onde é que vai o dinheiro dos outros. Faz sentido. Em sua casa, quem manda é a criança ou o adulto? Okay. Dinheiro na mão. Calcinha no chão. Exatamente, não é isso? Faz sentido. Quem paga, manda, meu irmão. Se não for assim, não vale a pena ter dinheiro, não vale acumular, não vale participar desse sistema. Só vale participar como parasita. Ninguém vai botar dinheiro, o condomínio colapsa, não é isso? Ok, faz sentido, faz. Porque nós... Ou seja, o privado está a contribuir para o público poder... É assim, o público também está a trabalhar, de certa forma. Mas não contribui. Ele tira de lá. Mas não, achou ruim, saia. Beneficia disso, não é? Beneficia disso. Tá julgando assim mesmo. Era uma ideia muito... Ninguém faz isso na prática, pois não? Na Constituição de 1824 e de 26 era assim, viu? Ok. Talvez o ideal seja mudar as cores da bandeira, tirar as cores dessa casa maçônica assassina, não é isso? Okay. Voltar a bandeira e voltar a monarquia, né? Talvez o ideal seja a gente voltar... Azul e branca. Como é que chama? Bandeira azul e branca. Ou voltar mesmo a bandeira mesmo, como é que chama? Verde e amarela. E a gente voltar a se chamar a União Reino de Brasil, Portugal e Algarve. Okay. Separar Algarve de Portugal, não é isso, não? Hein? Não, com o Algarve tem umas praias boas. Mas é isso, mas só o nome, não é isso? Só o nome, você não é, não é isso, não? Exatamente. Mas sinceramente, foi a pior coisa que poderia ter acontecido a vocês. Ok. Tipo assim, Portugal passou por quatro desastres, por 5 desastres em 5 séculos seguidos. Tu já falaste sobre isso, mas acho isso interessante. Né? Olha a conta, Renato, para o pessoal ouvir a tua versão. É isso. No século XVI houve a derrota de Alcácer Quibir. A maioria dos nobres de Portugal a maioria das famílias tiveram filhos sequestrados em Marrocos e tiveram que pagar resgate, que era o peso dos caras em ouro ou prata, não é isso? Então a maioria das famílias foram descapitalizadas. Tem historiadores que dizem que é entre 2 e 10 anos de PIB do país. 2 a 10 anos. Tem discussão de quanto é de dinheiro, mas de qualquer maneira quebrou todas as famílias. Claro, quebrou, seus pais pagariam quanto por você? Tudo que eles tivessem, não é isso? Eu acho que sim. Quebrava a porra toda, mas você ia vir e ter que sustentar eles, não é isso? É verdade. Ou não? Certo. Pois é. Fudeu com Portugal, me perdoa a expressão, mas foi isso que aconteceu, né? Sim. O Dom Sebastião fez uma merda do caralho, mas pelo menos naquela época os reis pagavam. Putin não teve nenhum parente perdendo perna nem morrendo. Zelensky não teve nenhuma perna nem morrendo, mas Sebastião morreu. O cara que Sebastião queria que fosse rei morreu. E o tio do cara que era usurpador morreu. Pelo menos os caras botavam skin on the game, né? Isso ou não? Verdade, o político morria, né? Até o Dom Afonso Henriques queria fazer, mas fez. O quê? O Dom Afonso Henriques, né? Essa malta estava na prática. Ele matou gente e podia ter sido morto, claro. Não é? Não. Ui, é uma coisa ridícula. Imagina, como é que... Estávamos a ver a cena das eleições, estávamos a comentar. Como é que é possível tu teres pessoas que saíram da universidade, né? Estudaram, nunca trabalharam, por exemplo, e já têm carreira política, já foram eleitos para ir para o Parlamento. Percebes? Porque quem vota não é quem produz porra nenhuma, são outras pessoas como eles. Eu até dizia muitas vezes... E às vezes tem aqui negócio de homossexual, transexual, ser eleito com bandeira sexual. Eu lá quero saber sua vida sexual, rapaz, isso não é pauta política. Isso também é verdade. Até porque eles próprios também não querem estar nisso. Não é? Eles podem, há muita gente que pronto, sendo homossexual, se for, tem vida perfeitamente normal, nem sequer envolver nesse tipo de bandeiras, nem nesse tipo de... Teve uma mulher do Fantástico lá no Brasil que perguntou se o Fred Mercury era viado. Você lembra dessa? Depois você pesquisa aí, a mulher perguntou a Fred Mercury se ele fez uma homenagem, se ele era um militante homossexual, se as músicas dele eram ódios à prática homossexual. Fred Mercury falou assim: se eu dissesse isso, eu envergonharia meu país, eu envergonharia meus pais, envergonharia pessoas que não tem nada a ver com isso. Sendo verdade ou mentira, essa é a minha vida privada e o que eu vou dizer afeta muitas outras pessoas que não sou eu. Eu dizer se eu sou ou não homossexual publicamente afeta muito mais gente de eu praticar ou não esse ato em privado. Engraçado. Ok? Tipo assim, você entende? O cara, tipo assim, eu dar a bunda é menos desonroso do que eu chegar aqui e ficar defendendo gaysismo, não é isso ou não?
O Pelé também. Isso depois aí. O Pelé não, também Pelé teve é uma... homem, porra. Não, o Pelé também teve uma frase dessas sobre. Não foi? O Pelé também teve uma frase dessas em relação à raça, não foi? Eu conheço a frase do Pelé sobre a experiência dele com a Xuxa, não é isso? Que a Xuxa ficou dizendo que era a coisa mais feia do mundo que ela tinha visto, não é isso? Você conhece essa conversa ou não? Não. Mas lembro dele falar dessa questão da raça branca e da raça negra. Não, tem vários. Pelé era um cara extraordinário em relação a isso. E ele vincou esse ponto, que ele está para convergir e não para divergir, e então nunca iria usar isso. Reza a lenda que existe uma Playboy, né? Que ele alega que comeu um roupeiro, né? Inclusive o Maradona dava $5 mil quem tivesse uma cópia dessa e saía dando de presente e mostrando. Não tem uma Playboy? Quero saber, como foi sua primeira vez, Pelé? Aí tem lá, não, rapaz, tinha um roupeiro lá que todo mundo comia, não sei o quê, um viadinho. Aí os caras, não, rapaz, é com mulher. Diz, não, foi muitos anos depois, não é isso? Porque não tinha uma Playboy que tinha entrevista dele que ele disse isso? Não faz essa lenda que tinha isso aí, né? Não. Não sei. Antigamente mulher era mais difícil, não é não? Ai, espera. Poxa, não tem nada a ver. Mas olha uma coisa, Renato. Ou seja, nós ganhamos soberania mesmo se estivermos armados. Se não estivermos armados, não ganhamos soberania, não é? Isso na tua ideologia... Quem tá armado é o soberano. Pois, é isso. O governo português serve às pessoas ou a população portuguesa serve ao governo? Se é o governo que serve às pessoas precisam ter mais arma do que o governo, ou pelo menos a liberdade de tê-las. Hoje o governo tem armas sem limite e gasto sem limite. E o seu gasto é estritamente controlado por ele, e a arma que você tem que ser autorizada expressamente e informada a ele. Isso significa que vocês não são soberanos aqui. Verdade. Até porque se acontecer alguma coisa, o número está lá. Eu acho muito difícil que as eleições vão mudar alguma coisa. Isso eu também... A salvação individual. O Bitcoin muda. Não acredito. Na hora que o Estado começar a arrecadar menos... Por exemplo, na Coreia agora, 100% dos candidatos a presidente estão arreganhando pro Bitcoin. Inclusive, toda semana, cada um deles faz uma promessa maior de arreganhar pro Bitcoin. Caramba! A última... Está mesmo a mudar. É porque na Coreia, 35% da população adulta das famílias são expostas a Bitcoin. Aqui é 4%. É diferente, não é isso ou não? Não tem nada a ver. É isso. Uma população que 35% das famílias estão expostas financeiramente a alguma coisa. Se você falar contra isso, ameaçar isso, você tá ameaçando o patrimônio de 35% das famílias, não é isso? Acabou, você não tem chance nenhuma em eleição majoritária. Verdade. A última eleição para presidente, o terceiro ganhou, porque na antivéspera teve um debate que ele disse que ia ter isenção total, não sei o que lá, prometeu mundos e fundos. E o cara passou o primeiro, o segundo e ganhou. Certo. Agora todos estão arregando. Toda semana o cara promete uma coisa mais absurda. Nos Estados Unidos, Trump ganhou como nenhum republicano nunca ganhou desde Ronald Reagan. É verdade. Porque ele conseguiu 72% dos votos do libertário, com os 3 compromissos com a comunidade Bitcoiner. Garantir a liberdade de autocustódia, não vender apropriações e perdoar pessoas que tenham cometido crime sem vítimas. O partido que fizer isso, Chega, Novo, como é o nome do partido que o cara quer fazer? O Mike Millions, PQP. O Quinto Império. O que fizer isso, o que fizer esse compromisso vai conseguir os votos cativos dos Bitcoiners, que hoje são 4 ou 5%, mas em 5 ou 10 anos devem ser 10 a 20, né? Sim.